Fala, turma, beleza? Vamos para mais um vídeo aí das operações do dia, tá? Bom, primeira coisa, eu só vou explicar um contexto que eu estava enxergando hoje na minha pré-análise e eu vou te dizer que hoje não foi um dia muito fácil, para mim foi um dia bem difícil, né? Então, qual que era a pré-análise que eu tinha, né? Eu tinha um diário que era um gatilho positivo. Eu estava com viés de alta hoje, tá? Era um gatilho positivo, tá? Só que eu estava enxergando vendas momentâneas até um ponto desse gatilho positivo, tá? Então, o que que eu tinha na minha pré-análise? Eu tinha uns 60 minutos, tá? Fazendo um rompimento de topo, tá? E os 60 minutos negando o rompimento de topo, beleza? Até então, esse candle aqui não existia, tá, pessoal? Beleza? Então, ele fazendo essa negação de topo, tá? O que que eu tenho? Eu tenho um alvo, ele abre um alvo macro na máxima, aí tem uma mínima lá dos 60 que está lá embaixo, né? Mínima, e região de 50%, tá? Então, eu tinha um alvo inicial para esta região, tá? E se romper essa região, para a próxima região, tá? Então, essa era a minha análise inicial. Então, no pregão, eu não procurei por compras, tá? Porque eu estava na leitura que haveria um respiro até este ponto para poder depois tentar romper topo, tá? Então, o que que eu estava enxergando aí, né? Deixa eu aumentar só um pouquinho a velocidade aqui. Aqui, velocidade. Opa, aqui, velocidade. Colocar um e-mail, tá? Vamos lá. O que que eu estava enxergando aí, né, pessoal? É o seguinte: o 30 minutos ele havia feito uma negação, tá? E o alvo dessa negação era este ponto, tá? Era este ponto aqui. Então, o que que eu queria? Eu queria que falhasse em 15 minutos, tá? Que fechasse um candle negativo no 15 minutos, para que ele confirmasse que o 30 minutos havia dado alvo, tá? Então, eu fiquei aguardando, né? Essa foi a minha primeira operação. Eu fiquei aguardando o preço fechar, né? Fiquei aguardando esse 15 minutos aqui fechar. A partir do momento em que ele fechou, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, ó, deixa eu voltar, peraí, ó. A partir do momento que o 15 minutos. Ah, não, eu não entrei pelo 15 minutos, não, pessoal. Eu entrei pelo 10 minutos. Peraí. O 30 havia dado alvo, o 15 também havia dado alvo, né? Na verdade, eu entrei pelo 10 minutos, tá? O 15 minutos, ele havia feito um rompimento, confirmação de rompimento, falhou, tá? O alvo dessa falha inicialmente era este ponto, porém ele veio buscar os últimos pontos, tá? Os últimos pontos aqui da região. Tendo em vista que eu tinha marcado já este ponto aqui, era uma venda de um gatilho de reversão dos 120 minutos, tá? Então, o que que eu precisava? Eu precisava de um 15 minutos respeitando este ponto. Respeitou, tá? Tentou subir, não subiu, tá? E aí, eu tinha, querendo ou não, na hora que esse 15 fechou, eu tinha ele no alvo, tá? Ele estava em alvo. Então, o que que eu tive que aguardar? Eu tive que aguardar o 10 minutos fechar negativo dentro do 15, tá? Para realizar a entrada da operação, tá? O alvo dessa operação, na minha leitura, o primeiro alvo era este fundo, tá? Era este fundo aqui. Porém, eu entrei,
Esse ponto aqui, pessoal, ó, este ponto aqui em laranja é um range que eu marquei aqui do 30 minutos, se eu não me engano, ou do 15 minutos, tá? Então aqui, por mais que aqui seja o meu primeiro alvo inicial, eu sei que se o preço bater aqui, ele pode retornar, tá? Até porque este ponto aqui embaixo, ele era um dos melhores pontos de compra do gatilho diário. Esse preço poderia vir, bater nesse ponto e tentar romper topo, tá? Então, aqui eu já comecei a ficar bem esperto na região, beleza? Então, dando continuidade aí, aí depois o 10 minutos fechou negativo, esperei o 3 apenas fazer o pullback de teste na região dele, né? Ó, esse pullback aqui, o 3 minutos, aliás, esse pullback, tá? E aí entrei na operação, tá? Aí comecei a conduzir, por quê? Eu sei que aqui eu tenho que ter ah, uma leitura um pouco mais, uma atenção maior, tá? Porque aqui era o melhor ponto de compra, tá? Do diário. Então, o que que aconteceu? O 3 havia violinado, então ele veio fazer a retração dos 50%. O 5 veio fazer o teste de rompimento, tá? Esse 3 minutos ele tinha que fazer um pullback para cair. Olha lá, eu já estava marcando tudo lá na hora, né? Então, assim, foi uma operação que eu acho que deu um calorzinho, se eu não me engano. Eu acho que deu um calor aí de 50 pontos, 50, eu acho que foi de 50 pontos, tá? Uma exposição negativa de 50 pontos, beleza? Bom, aqui nos 5 minutos, o que que ele estava fazendo? Falha de rompimento, tá? O que que eu precisava? Eu precisava que ele respeitasse esse ponto e o próximo 3 minutos fechasse negativo, tá? Para me indicar que essa falha de rompimento já veio no alvo, beleza? E aí, o mercado respeitou. Eu ainda coloquei aqui, né, que eu precisava de uns 5 minutos negativo também. Ó, o 3 minutos negativo. E aqui era o ponto que eu tinha que ficar esperto, né? Porque este ponto aqui era um gatilho de reversão de um gatilho de preço do 10 minutos. Então, 3 minutos ele tinha que romper esse cara para baixo, tá? E aí, o preço começou a desenvolver e eu apenas fui conduzindo, né? Vocês que estão vendo os vídeos aí, ver como é que eu faço a condução dessas operações, né? Sempre quando está violinando, eu estou tentando antecipar, que nem agora. O que que eu fiz aqui agora? Ó, olha só, eu tracei uma fibo aqui, tá? Eu não uso retração de fibo, tá, pessoal? É só para saber onde que está a região de que eu tenho rompimento, que eu tenho gatilho, tá? Eu não sei usar Fibonacci, beleza? É apenas para saber a região de 50%. Por que que eu tracei essa fila? Porque eu imaginei o seguinte: o que que faz eu ter que sair dessa operação, tá? Então, o que me faria sair dessa operação é um 3 minutos violinando, tá? Ou um 3 minutos fazendo negação, tá? E ele ainda poderia fazer uma retração até aqui para cair, tá? Uns 5 minutos violinando, retração até essa região, tá? Que é para testar, para tentar cair. Beleza? Então, bom, eu tive que dar um pause aqui rapidinho, que chegou compras aqui em casa. Bom, mas enfim. E aí fui conduzindo, né? Então, lembrei que eu estava falando. É, então, o que que faria eu sair dessa operação? Com 3 minutos negando, né? É, é, com alvo aqui nessa região, uns 5 minutos negando, com alvo aqui nessa região, ainda para o preço cair, tá? Só que eu não estava disposto a segurar uma retração tão grande, tá? Até aqui. Não estava disposto, beleza? Então, por isso que eu acabei enforcando o preço, ó.
Acabei enforcando o preço, chegou a dar 350 pontos, se eu não me engano. E aí ele me tirou da operação, tá? Ele me tirou da operação com 215 pontos. Então, querendo ou não, aqui era uma região importante, tá? Então, acredito eu que a minha leitura estava correta, e a região também estava correta, tá? Agora, o mercado, depois disso, o que que ele fez? Ele começou a subir. Opa, vendido, beleza. Bom, o mercado começou a subir. Ele veio, testou o ponto, né? Violinou, tá? O 3 minutos, lembra que eu falei da antecipação? Eu estava antecipando, tá? O que que poderia acontecer, o que que poderia fazer eu sair da operação? O 3 minutos fez uma negação, né? Ele negou este fundo, tá? Então, ele tinha máxima mínima 50%, região de 50%, com 3 minutos no alvo, beleza? Eu ainda não estava acreditando em compras. Por que que eu não estava acreditando em compras? Porque tinha um alvo aberto aqui nos 60 minutos. Tem um alvo aberto nos 120 minutos, tá? Enquanto ele não vier buscar este alvo, tá? E talvez, aí tem que olhar o gráfico direitinho. Este alvo eu não vejo alta ainda, tá? Não vejo alta. Então, o que que aconteceu? Aí o mercado, pessoal, começou a fazer aquela bagunça, né? Acabei marcando, é, acabei marcando este outro rangezinho, né? Esse range é o que estava já no começo do pregão, e esse range que começou a ser formado, tá? E eu não queria operar dentro dele desde que eu tivesse uma confirmação de que o mercado ou iria subir ou iria cair, tá? Eu ainda estava com leitura de venda, tá? Então, olhando o preço desenvolver, fiquei aguardando a manhã toda, e aí chegou o momento que chegou o momento que eu tenho um gatilho de 60 minutos, tá? Chegou o momento que eu tive uma falha de Fibo no 30, né? Aqui, ó, ele veio, vamos lá, veio, pullback, tentou romper, falhou. Uma falha de fibra. Essa falha de fibra tem alvo aqui, tá? Essa falha de fibra tem alvo aqui. Só que eu sei que eu tenho um alvo maior aberto nos 60 minutos. Eu tenho um alvo aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Se eu tive uma falha de fibra confirmada pelo 15 minutos, tá? Eu precisava que o preço, até então, por que que eu demorei tanto para entrar nessa operação? Tá? Depois que o 15 confirmou essa falha do 30, tá? Eu precisava, como o 15 era um gatilho, eu queria vender dentro dele, porque a venda daqui até lá estava muito cara, tá? Mas eu já poderia vender nele aqui, beleza? Mas eu queria vender dentro dele para ter um stop menor, tá? O que que eu precisava? Eu precisava que o preço chegasse até o ponto de venda deste gatilho de 15, até este ponto. Tá? Por quê? Porque o 5 minutos estava em falha de rompimento de baixa. Tá? Então, ele fazendo um candle positivo aqui, ele tem alvo, ele abre um alvo até este ponto. Este ponto, respeitando uns 5 minutos, respeitando um 3 minutos fechando negativo, é a minha venda, tá? E foi exatamente o que eu fiz, ó. Esperei, vamos lá, ó, esperei o preço, não chegou a tocar, né, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Se ele não chegou a tocar, eu não faço nada, tá? Às vezes o preço ele pode vir, não tocar e já vir para baixo. Eu perco essa operação, tá? O que que eu sempre faço? Eu espero tocar, eu espero chegar na minha região de alvo para ele me falar que, ó, o tempo gráfico X está no alvo, tá? Então, ó, foi lá, tocou o alvo, eu já desenhei lá o que que eu precisava, né? Ó, desenhei que eu precisava desses 5
respeitando, e eu precisava de um 3 dando a inicialização da minha operação, tá? E foi exatamente isso que aconteceu, ó. O 3 minutos fechou negativo, porém ele não inicializou ainda, porque eu precisava do 3 minutos negativo abaixo dos fechamentos, tá? Então, eu não entrei nessa operação. Tive a paciência de aguardar a operação aparecer. Aí depois, vamos ver, aqui, beleza. Ó, o 3 minutos. Ah, agora já está na velocidade normal. Agora, o 3 minutos, né, ele vai fechar um candle, se eu não me engano, ao 3 ou aos 5 minutos. Vai fechar um candle negativo. Ó, fechou o candle negativo, já vendi. Tá? Entrei nessa venda através do 3 minutos. Alvo. Tá? Entrei na venda e qual que é o alvo? O alvo era este ponto aqui, pessoal. Este ponto. Tá? Só que eu sei que este ponto aqui é complicado. Eu sei que este ponto aqui é ponto de gerenciamento, zeragem, tá? Então, eu fiquei conduzindo a operação. E da forma que vocês já viram, né? Eu conduzi a operação. E aí, ele chegou no ponto e comecei a proteger. Protegi a operação. Tentei jogar quatro contratos aqui embaixo, mas o preço não foi, tá? Ó, tentei jogar quatro contratos aqui no fundo do range, tá? Porém, o preço não quis ir, tá? Ele acabou me tirando da operação, beleza? Poderia ter feito parcial e segurado? Poderia, tá? Poderia tudo, tá? Só que eu não estava disposto a devolver esse movimento, tá? Eu não estava disposto. Como eu já estava perto da minha meta, né, de 500 pontos, eu acabei saindo com 400 e poucos pontos. Como eu já estava perto da minha meta, eu falei assim, cara, você quer saber de uma coisa? Eu não devolvo mais, tá? Meta é meta. Então, eu simplesmente enforquei ainda mais a operação e a operação acabou me tirando, tá? Mas qual que era a, a ideia aqui? A ideia ainda é que esse preço ele faria uma retração ou aqui ou até aqui para poder cair, para buscar este alvo aqui, ó, tá? Este alvo aqui. Poderia ter feito uma a parcial de quatro contratos aqui e deixado um para parcial? Poderia, tá? Mas eu queria finalizar o dia, tá? E aí o mercado me tira da operação e assim eu finalizei o dia, né? Olha lá, coloquei lá, tá? E assim eu acabei finalizando o dia, tá, pessoal? Bom, esse aqui é o relatório do dia, tá? Opa, deixa eu deixar rodando aqui, que eu consigo mostrar, né? Bom, esse daí é o relatório do dia da mesa, duas operações com um gráfico bonitinho, né? R$ 7 de custo, duas operações, 422 líquido, tá? Duas, olha só, duas de 215 pontos, exatamente, eu nem havia percebido. Relator de performance, né? O resumo, na verdade. E eu acho que eu vou colocar uns. Ah, tive um drawdown aí de 50 pontos, R$ 50, né? Na verdade, 50 pontos. Uma exposição negativa de 50 pontos, muito pouco, né? E aí, esse daqui é o da semana, pessoal, né? A semana aí, essa, né, que eu tomei stop na segunda, acabei devolvendo a semana passada, hoje nós conseguimos romper o topo da curva, né? O topo da curva aí. Então, assim, tá bem legal nesse momento o relatório. O fator lucro ainda não está legal, a porcentagem de vencedora não está legal. Então é uma coisa que eu estou olhando,
tá? Tá no radar e provavelmente eu vou conseguir melhorar aí, tá? Agora que é o seguinte, ó. O primeiro dia de exame, stop de 207 pontos. Segundo dia, gain. Terceiro dia, 440 gain. Depois, peguei aquela semana, o final da semana em segunda, né? Que eu não me dei bem, minha mente havia mudado bastante a questão de operação. 3 dias de stop seguidos, né? E inclusive fugindo um pouquinho do gerenciamento. Esse cara aqui é o fugir do gerenciamento um pouco, tá? Esse cara aqui e esse aqui, ó, é o fugir do gerenciamento, tá? 290, 334. Mas aí, ontem, 560 pontos de resultado diário, né? 560 pontos. E hoje, 430 pontos do resultado diário, tá? Então, essa é o relatório de performance da semana aí. Da semana não, né? Do compilado geral aí do exame. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, grande abraço.